Sabe aquela sensação estranha de que o mundo lá fora nunca para? De que tudo parece correr rápido demais? E você só quer se esconder no seu canto, fechar a porta e ficar sozinho? E se eu te dissesse que existe um motivo profundo para isso? Algo que poucas pessoas entendem? Algo que revela muito mais sobre você do que qualquer conversa ou conselho? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 verdades poderosas sobre quem prefere ficar em casa, sobre por que o silêncio pode ser mais revelador do que qualquer multidão, e por que respeitar seu próprio ritmo pode ser a chave para viver de forma plena e autêntica. Fica comigo até o final, porque cada uma dessas verdades vai abrir seus olhos para uma realidade que o mundo insiste em esconder. E se você se identificar, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário, porque eu quero saber: você também sente que às vezes o silêncio diz mais do que 1000 conversas lá fora? Sabe quando você sente aquela paz profunda só por estar no seu espaço, no seu canto, sem precisar dar explicações para ninguém? Aquela sensação de que finalmente pode respirar. Muita gente te faria acreditar que isso é errado, que você deveria sair mais, socializar, fazer parte da agitação lá fora, mas será mesmo? E se eu te dissesse que escolher ficar em casa não é sinal de fraqueza, preguiça ou medo, mas sim de inteligência emocional? Existe uma força silenciosa em quem sabe ouvir seus próprios limites e respeitar suas necessidades. Porque me diz, de que adianta estar no meio de uma multidão sorrindo por fora, se por dentro você está implorando por silêncio? Quem escolhe ficar em casa quando precisa está exercendo um dos maiores atos de autocuidado que existem: dizer não para o excesso e sim para a própria essência. E sabe por quê? Porque quando você fica no seu espaço e escuta, você percebe o que está sentindo de verdade. E isso é raro no mundo onde todo mundo está correndo para fugir de si mesmo. Enquanto muitos estão lá fora se distraindo para não lidar com as próprias dores, você tem coragem de parar, de olhar para dentro. E isso não é pouco, não é comodismo, é consciência. Porque se for para se perder de si, qual é o sentido? A sociedade coloca um peso enorme na ideia de que ser feliz é estar cercado de gente, é sair, é postar, é se mostrar. Mas a verdadeira felicidade não é gritar para o mundo que você está bem, é sentir no silêncio que está em paz. Ficar em sua casa, para muita gente, não é fuga, é reencontro. É quando você fecha a porta e finalmente pode deixar cair as máscaras. Pode largar os papéis que o mundo espera que você interprete. Pode respirar sem ser observado. Isso não é isolamento, é liberdade. Liberdade de ser você sem precisar se ajustar, sem precisar performar. Então, quando alguém te disser que você está errado por escolher a sua companhia, lembre-se disso. Você não está se escondendo do mundo, você está se encontrando nele, do único jeito que importa, de dentro para fora. E então, enquanto você se permite esse refúgio, começa a perceber algo que muita gente jamais nota: o silêncio não é vazio, ele é cheio. Cheio de pensamentos, de reflexões, de ideias que florescem devagar, sem pressa, sem interrupção. Em casa, no seu espaço, você sente cada emoção como ela é, cada memória que volta à tona, cada pequeno insight que passa despercebido no barulho do mundo lá fora. É como se seu cérebro finalmente tivesse espaço para respirar, para organizar tudo o que absorveu, para transformar confusão em clareza. E o mais bonito disso é que essa clareza ela não vem forçada, ela vem natural. Você não precisa lutar, só precisa se permitir o tempo de estar consigo mesmo. Quem não entende isso vê o tempo parado como perda, como preguiça, mas na verdade é investimento na própria mente, na própria vida, na própria energia. É nesse momento que você se dá conta de como os estímulos externos muitas vezes drenam nossa vitalidade sem nem percebermos. Cada luz, cada som, cada conversa ruidosa exige esforço, exige atenção, exige adaptação, e a gente nem percebe o quanto isso pesa, até se permitir ficar em silêncio. E ao escolher esse caminho, você aprende a proteger sua energia, a não se deixar levar pelo ritmo do mundo que grita, que exige, que empurra. Você percebe que nem toda interação é necessária, nem toda presença é obrigatória. Você aprende a filtrar o que entra e o que fica, e isso é inteligência emocional pura, porque você não está evitando o mundo, está escolhendo onde investir seu tempo, sua atenção,
e seu sentimento. É uma habilidade rara, silenciosa, mas transformadora, e a cada dia que passa, você se sente mais inteiro, mais seguro, mais conectado consigo mesmo. E percebe que essa escolha, tão simples para alguns, é na verdade um ato profundo de amor próprio, de respeito à própria mente, de cuidado com a própria essência. E quando você finalmente entende o efeito que o mundo externo tem sobre você, começa a perceber por que certos lugares, certas pessoas, certos sons podem te esgotar de uma forma que ninguém mais parece notar. Um shopping cheio, uma festa barulhenta, até uma conversa aparentemente comum, podem sugar sua energia como se fosse impossível se proteger. Não é frescura, não é exagero, é sensibilidade, é consciência do próprio limite. Você sente com profundidade cada estímulo, e isso exige cuidado, exige filtro, exige escolha. Por isso, estar em casa se torna quase uma necessidade, um lugar onde você controla o que entra, um espaço seguro para reorganizar seus pensamentos e suas emoções, onde nada chega a você sem permissão. É nesse refúgio que você consegue realmente ser presente, não apenas para si, mas também para quem escolhe compartilhar sua energia. Porque a presença que importa não é física, é emocional, é estar inteiro, é viver com intenção. E quando você finalmente permite esse espaço se percebe que não está isolado, que não está fugindo, que está apenas vivendo de acordo com seu próprio ritmo, com seu próprio compasso interno, que é diferente de todos os outros. E tudo bem. É nesse cuidado consigo mesmo que surge clareza, criatividade, equilíbrio emocional. É nesse silêncio que você encontra força, é nele que sua mente se reorganiza, é nele que você consegue ouvir o que realmente importa. E mesmo que o mundo lá fora insista em julgar, impressionar, em exigir velocidade, você aprende que respeitar seu ritmo não é preguiça, é sabedoria. É uma forma profunda de viver de verdade. É o caminho para não se perder de si mesmo, enquanto o mundo corre sem parar. Mas mesmo nesse refúgio, é preciso cuidado, porque toda força tem seu lado vulnerável. Ficar em casa é revitalizante, mas quando exagerado, pode se transformar em prisão. É fácil confundir proteção com fuga, cuidado consigo mesmo com isolamento. E aí o silêncio que antes curava, começa a sufocar. Começa a criar uma barreira invisível entre você e o mundo. E às vezes até entre você e partes suas que precisam de movimento, de interação, de desafio. Sentir-se preso dentro do próprio espaço é doloroso e muitas vezes surge sem perceber. Aquele medo de se expor, de errar, de enfrentar conflitos, de se mostrar, mas reconhecer esse limite não é fraqueza, é coragem. É olhar para si com honestidade e perguntar: será que estou me protegendo demais ou me escondendo do que preciso enfrentar? Porque crescer não é só se fechar, é também aprender a voltar para o mundo com consciência, com intenção, com autenticidade. É equilibrar o refúgio com a experiência, o silêncio com a ação, a proteção com o risco de se mostrar. E é justamente nesse equilíbrio que você encontra a maturidade emocional que transforma a solitude em aprendizado, que faz do tempo sozinho. Não uma fuga, mas um espaço de fortalecimento para quando decidir se conectar de verdade, sem perder a essência, sem abrir mão do que é seu, sem se apagar para agradar aos outros. Ficar em casa deixa de ser apenas uma escolha e se torna uma prática de sabedoria. Um caminho para se conhecer, se respeitar e se preparar para viver no mundo, sem se perder, sem se esvaziar, sem comprometer sua energia. E por fim, quando você aprende a respeitar seu próprio tempo e ritmo, percebe que essa é talvez a escolha mais poderosa de todas. O mundo inteiro parece gritar: corra, produza, participe, esteja em todo lugar. Mas você sabe que seu verdadeiro poder está em saber pausar, em ouvir o compasso da sua própria vida, em permitir que cada pensamento, cada emoção, cada decisão floresça no seu momento certo. É nesse ritmo que você se recarrega, que processa o que viveu, que cresce, que cria, que se reconecta com quem realmente é. Respeitar seu tempo não é lentidão, não é preguiça. É autocuidado profundo, é sabedoria silenciosa, é força invisível que sustenta tudo o que você faz. É perceber que a vida não se mede em velocidade, mas em autenticidade. Que cada escolha consciente é uma afirmação de quem você é. Que a pressa do mundo nunca vai ditar o valor do seu caminho. E assim, ao longo do tempo, você percebe que cada momento em casa
Cada pausa, cada instante de silêncio, não é apenas descanso, mas construção. Construção da sua clareza, da sua paz, da sua presença, da sua própria luz. Você entende que não está apenas evitando o barulho, mas cultivando a sua essência, fortalecendo o seu universo interno, vivendo com profundidade e significado. E essa escolha simples para quem vê de fora é na verdade uma declaração poderosa. Você é dono do seu tempo. Você é dono de si mesmo e no seu ritmo, no seu espaço, no seu silêncio, você se torna inteiro, você se torna autêntico, você se torna verdadeiramente livre. Então, da próxima vez que você sentir vontade de se recolher, de fechar a porta e apenas respirar, saiba que não é fuga, é um ato de coragem. Cada momento de silêncio é um presente que você dá a si mesmo. Cada pausa é uma oportunidade de se reencontrar, de se fortalecer e de redescobrir sua verdadeira essência. Permita-se sentir, permita-se ouvir, permita-se ser inteiro. E perceba que nesse espaço tranquilo é onde a sua luz mais brilha, onde a sua força mais cresce. Se esse vídeo tocou você, se despertou algo que estava adormecido, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque aqui vamos juntos explorar ainda mais essas reflexões poderosas e inspiradoras. Não tenha medo de seguir seu próprio ritmo, de honrar sua própria essência. O mundo lá fora pode esperar, mas o que existe dentro de você não pode ser ignorado. Então vá em frente, mergulhe nesse silêncio e descubra a força incrível que já vive dentro de você.